Ô Nicolas, o ano que vem a gente tem provavelmente, você pode me corrigir no número, mas uma troca de 54 senadores. Vocês vão focar nisso e também provavelmente manter o estilo de sempre ter uma manifestação para pressionar também os próprios deputados. Terá uma manifestação no dia 7 de setembro, que já é uma data clássica ali da direita? Nós divulgamos, não tem nada definido ainda, mas o dia 7 de setembro é emblemático, enfim, para todo o país. As maiores manifestações que já aconteceram aqui no nosso país, juntamente com o Fora Dilma, foi o 7 de setembro, tanto de 2020 quanto também de 2021. A pressão que a gente está fazendo está sendo paralela, né? Tanto rua quanto também rede social. Não pode se ignorar a rede social, porque a rede social hoje dá voz às pessoas, inclusive o PT, partido do presidente Lula, através de um deputado aqui mineiro, pediu a derrubada, o bloqueio de todas as minhas contas das redes sociais. Ou seja, a rede social, se não fosse importante, a esquerda não estaria indo atrás dela para poder censurar. Inclusive, aqueles que não dizem, né, que não há censura no nosso país, estavam pedindo exatamente isso, no meu caso, para poder derrubar as redes. Então, no caso, por exemplo, do impeachment do Moraes, hoje nós conseguimos 41 senadores, isso nunca aconteceu na história do país, 41 senadores publicamente declarar um apoio e com assinatura o impeachment de um ministro, e nesse caso do Moraes. Então isso é inédito. E por que o número 41 é emblemático? Porque é maioria. Então precisa se ter alguns passos. Vamos lá. O Alcolumbre precisa ler a denúncia, receber a denúncia e ler a denúncia. Ok, esse é o maior desafio que nós temos. Mas por que o número 41? Logo em seguida, é feita uma comissão e nessa comissão, votação de admissibilidade do impeachment precisa de maioria simples, portanto, 41 votos. Então, esse número 41 ele é emblemático nesse sentido. Depois, a votação final são 54 votos, portanto, maioria qualificada. E aí é a batalha que a gente tem que ter até chegar a esses 54 votos. Não me importo do Romário ser o último, fazer o gol de placa, não me importo. Mas seria muito importante ter aí imagina o número 54 ser o Romário para fazer aí o gol de placa. Mas isso é um trabalho que a gente vai continuar fazendo e tanto as ruas quanto as redes sociais mostraram que isso é possível. E vários senadores, que inclusive muitos deles, enfim, se posicionaram anteriormente com uma posição meio indefinida, agora estão a favor. E no caso do Senado, são 54 ali que vão para a reeleição, mas no caso da Câmara, 100% são de reeleição. Então, por isso que o foco é muito grande também na Câmara, porque o jogo, a vida política de vários caras estão em perigo. Ontem eu estava conversando, vou falar com quem, mas conversando com vários medalhões ali do centro, depois que encerrou a sessão, e eu perguntei para eles, olha, vocês vão ter alguma perda política se vocês votarem anistia ampla, geral e restrita? Eles disseram, não. Falei, então, pronto. Então, vem com a gente, vamos pacificar o país, vamos dar um passo para poder mostrar que a gente, de fato, é preocupado com as causas profundas do nosso país. O que o Felipe G. Martins tem a ver com a tua vida? O que a Débora, que enfim, desenhou ali numa estátua, tem a ver com a tua vida? O que um cara que furtou uma bola tem a ver com a tua vida? Essas pessoas são, de fato, digamos, irrelevantes no âmbito da sua vida política. Vamos dar um passo para poder pacificar. Então, assim, realmente é um jogo, sabe, de paciência. O centro realmente tem vários interesses em jogo, mas eu acredito que a desaprovação do Lula cada vez mais tem crescido e muita gente está abandonando o barco. Muito tipo bom. de retaliação, só para... Pois não, vai lá, Morgadão. Não, eu queria saber, porque eu tô vendo o Nicolas muito ativo, conversando, inclusive, com os senadores. Eu queria saber de você, você acha que o senador Ciro Nogueira, se ele vai sair da lista dos indecisos, porque, ele teve junto na Casa Civil no governo do Bolsonaro, e ele é um cara que, inclusive, aqui no Pânico, disse que não adiantaria nada impeachment. Você acha que ele vai se manter ainda indeciso ou ele vai para a ala das pessoas favoráveis aí? Lembrando que ano que vem, se não reeleger, tchau, pessoal, que vence ano que vem o mandato dele. Morgado, eu espero que o Ciro Nogueira esteja fazendo isso por estratégia, porque dessa forma ele consegue ter uma moeda de troca para então pressionar
o Alexandre de Moraes e pressionar também Davi Alcolumbre. O que eu diria tanto para o Ciro quanto para qualquer outro senador que esteja indefinido é de que, se fosse o filho de algum político, se fosse pai, mãe, se fosse até mesmo de algum ministro, de alguma celebridade relevante, a história estaria sendo bastante diferente. Mas como são, sei lá, brasileiros, né, que não têm voz, brasileiros Sim. que, enfim, são humildes, que não têm condições e de poder político para nada, daí essas pessoas são ignoradas. Eu acredito que, mais uma vez, eu quero repetir isso aqui, eu aprendi e tenho feito isso, exercido isso. Eu aprendi que ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. Sim. Tem coisas que são controláveis, Morgado, que é a minha ação de cobrar, de exercer o meu papel fiscalizatório no executivo, de propor leis que vão ajudar o nosso país, de também bloquear leis que vão atrapalhar o nosso país, de pressionar quem tem que ser pressionado. Isso eu estou fazendo. Agora, existem coisas que são incontroláveis. E a gente não pode achar que não possa acontecer coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, ninguém acreditaria, Morgado, que o Cunha ia brigar com a Dilma e teria abertura de impeachment. Exatamente. Ninguém. Então, sim, existem questões também estrangeiras que podem atingir tanto o Hugo Mota, quanto o Alcolumbre, quanto até mesmo a própria família do Alexandre de Moraes, como, por exemplo, a sua esposa e os outros demais ministros. Agora, o que eu não acho é que um ministro que está cavando sua própria cova leve todas as outras autoridades, porque vai por mim. Sim. Eu, Nicolas, nunca vi americano recuar, amigo. Então, assim, a gente vai seguir para qual caminho? A gente vai seguir um caminho de dobrar a aposta, e, enfim, vamos destruir o Brasil junto, inclusive economicamente, Sim. Ou a gente simplesmente vai dar um passo que é muito barato. A anistia é um preço muito barato a ser pago para pacificar o país. O Barroso pode voltar a dançar lá nos Lençóis Maranhenses. O Moraes pode voltar a pegar seus aviões. Não tem problema. Nós vamos falar, ok, por mais que vocês não tiveram nada com relação a essa luta, mas foi feito, pacificamos, pode continuar a tua vida, continua sendo juiz, continua julgando, para de ser político, a gente vai voltar a sermos políticos também, as pessoas vão tocar suas vidas e acabou. Não é um preço muito barato a se pagar? Eu acho. Você acha que o Hugo Mota vai recuar porque ele ameaçou também, depois disso, alguns políticos, né, tirar mandato, 6 meses? Você acha que ele recua ou ele vai seguir a pauta, na tua opinião? E as retaliações também, desculpa, de te deixar inelegível, né? Estão tentando. Olha, eu confesso que ontem eu não acredito que a Polícia Legislativa nos tiraria da linha força, de verdade. Não é essa mensagem que o Hugo Mota queria mandar para os outros, para o mundo, inclusive. Não acho que iríamos ser caçados. Realmente, 100 deputados, 50 deputados, o que eles poderiam fazer? Talvez pegar 2, 3 e querer negociar quanto a isso, né? Pegar talvez eu ali, Marcel Van Hatten, o Zuco, os Torres, e falar, nós vamos caçá-los e se vocês não recuarem. E aí é uma outra história. Eu não tenho, não coloco o meu cargo acima da nossa causa, estava disposto a perder o mandato ou ser suspenso, que seja, para poder a gente ter aprovação nas nossas pautas. O que eu estava ali, enfim, negociando em jogo, quero que as pessoas entendam, é o seguinte: o Hugo Mota estava ali numa posição de defesa da sua prerrogativa como presidente. E caso, digamos assim, você faz um acordo literalmente com ele para que ele aprove algo, a esquerda, no outro dia, na semana que vem, estaria também ocupando a mesa para poder, por exemplo, aprovar a regulamentação das redes, que a gente sabe que é uma censura. Então, abriria um precedente para que um lado e o outro fizesse a mesma coisa. Mas deixei bem claro que, da mesma forma como nós estamos respeitando a prerrogativa dele como presidente, para poder não ter um precedente, uma jurisprudência ali naquela casa, nós também queremos o respeito com os nossos mandatos. Já que nós somos a maioria, estamos pedindo uma pauta majoritária que tem mais de 300 assinaturas para anistia, que também nos respeitem. Então, eu não sou daqueles do xadrez 4D, né, que bota para um lado e bota para o outro, mas eu não tenho dúvidas que a política ela não toca com a velocidade do nosso desejo. Ela toca com uma complexidade muito grande. E se nós, mais uma vez, permanecêssemos dessa maneira, acredito que nós não sairíamos exitosos internamente para poder lutar por aquilo que a gente queria. Com relação ao meu mandato, já é uma questão eleitoral do Tribunal Regional aqui de Minas. Eu acredito que existem ainda juízes que honram o magistério e o direito nesse país. Espero que a decisão seja
pela não inegibilidade do meu cargo. Até mesmo porque se eu for o deputado mais votado do país ficar inelegível por falar, por literalmente dar sua opinião, realmente nós já estamos, eu acredito, em uma ditadura, mas só vai expor mais ainda o que nós estamos dizendo. Jair Bolsonaro, por exemplo, tomou uma prisão domiciliar porque literalmente nem falou no meu caso, né? No caso do Flávio, ele até falou para o Rio de Janeiro, deu umas pequenas palavras ali, mas no meu caso, eu literalmente mostrei o celular, ele viu as pessoas tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, e eles querem me dizer que isso é uma quebra de cautelar. Peraí, isso é uma cautelar ou uma casca de banana para você ir lá, enfim, qualquer coisa que você fazer, você vai ser colocado na cadeia. Coisa que, inclusive, deixou os outros ministros do STF extremamente irritados, porque essa decisão não foi comentada com os outros demais ministros por parte do Alexandre de Moraes, e por ele foi decretado. Então, sob pressão, as pessoas erram. Isso vale tanto para nós quanto também para os nossos inimigos. Então, eu espero que, sob pressão, Alexandre de Moraes erre. Espero que, sob pressão, todas as autoridades errem e a gente consiga ter êxito nas nossas pautas aí mais uma vez. Mas tem uma coisa, né, meu querido Nicolas e membros deste programa. A opinião pública é muito importante na política. Você sabe muito bem disso. E você sabe que o brasileiro, a gente sofre muito com a impunidade. A gente vê muita impunidade dos grandes nomes, das pessoas que tiveram dinheiro, colarinho branco e tal. E quando a gente vê as penas injustas desses caras que sentaram na cadeira, do outro lá que escreveu na estátua, que tá 17 anos de cadeia, 18 anos de cadeia, multa de 30 milhões que a pessoa nunca vai pagar, você fala, meu Deus, alguma coisa está errada aí. O que está acontecendo? Por que essa pessoa tem essa pena? A opinião pública, ela está desse lado. Não tem jeito de você aceitar que uma pessoa, porque escreveu numa estátua, ela fez isso, roubou velho, a bola. Roubou a bola do Neymar, vai ficar 20 anos na cadeia. Ninguém aceita isso. Eu acho que esse é o grande problema. Tem duas coisas que não aceita, que é o INSS dos velhinhos, o roubo dos velhinhos e essas penas. O problema são essas penas. Não é quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato, se vai estar inelegível ou não. São essas penas e os velhinhos aí que ninguém fez nada. Vocês não fizeram nada também, né? Perfeito. Não é que nós não fizemos nada. A gente protocolou uma CPI, e é o instrumento que nós temos no Legislativo, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que é para investigar, mas ninguém do PT e ninguém da esquerda assinou, e também não foi instalada, e disseram que há uma lista de preferências, mas isso regimentalmente não se sustenta, porque já ocorreram outras CPIs, por exemplo, a CPI da Petrobras, que foi instalada sem nenhum tipo de ordem cronológica. Com relação aqui ao INSS, dá só uma olhada aqui, 3 meses depois, a operação sem desconto, que investiga o roubo bilionário do INSS, está sendo deliberadamente travada pelo ministro Dias Toffoli. Isso aqui foi a revista Piauí que revelou. Dias Toffoli decidiu monocraticamente que o caso deveria tramitar sob sua relatoria e que decisões da primeira instância devem ser ratificadas por ele. Ou seja, a Polícia Federal, que deveria, enfim, estar investigando, ou se está investigando, está muda. Até então não recebi nenhuma outra notícia. Estão empurrando com a barriga. Estão empurrando com a barriga. Então, assim, eu não tenho o que fazer. O que as pessoas precisam entender, Emílio, e eu acho que isso tem crescido dentro da opinião pública, é que finalmente vocês estão entendendo que esse país é um país da impunidade. Né? Precisou-se pessoas em nível de centenas de pessoas serem presas com penas injustas. Inclusive, saiu segunda-feira diversos documentos do ex-assessor do Alexandre de Moraes, dizendo que basicamente eles mantinham ou não a prisão de uma pessoa com base nas suas postagens de rede social, pô. Isso aí é só você abrir a sua internet agora, que você vai ver os prints que foram vazados. Ou seja, está precisando chegar no cúmulo para o brasileiro entender e falar, quer dizer que também eu posso me ferrar nessa daí. E sim, você também pode se ferrar nessa daí. Porque, afinal de contas, foram diversos velhos, sejam de esquerda ou de direita, que foram roubados. São diversas pessoas, sejam elas novas, velhas, humildes ou ricas, que estão presas agora com penas proporcionais. Então, assim, tem hora, Emílio, e para o brasileiro começar a enxergar algumas coisas, tem que realmente extrapolar o nível
sabe, da normalidade mesmo. Tem que acontecer isso mesmo, porque assim, sinceramente, um país que viu o maior escândalo de corrupção do país, como o Mensalão, ter como o ponto central o Lula e depois eleger esse cara, eu vou falar aqui empiricamente de mim, tá? Na minha sala, teve pessoas que foram pra rua na época, não é só pelos 20 centavos, o gigante acordou, não tem que ter Copa do Mundo, tem que ter dinheiro pra saúde, fora Dilma, votou no Lula. Então, assim, se a gente não tiver um aprofundamento cívico sobre as nossas deveres, sobre o que de fato é importante, nós vamos continuar sendo assim, o país da piada. A gente vai continuar sendo o país da chacota. Para poder colocar um vinho novo dentro de uma taça, tem que sair o velho. E é esse processo que eu acho que está acontecendo, de purificação do nosso país. A gente nunca, Emílio, teve, por exemplo, igual ano passado teve eleições, 2022 teve eleições municipais, de termos dezenas e centenas de candidatos jovens, conservadores, com ficha limpa, entrando dentro da política. Hoje, nós temos aí, digamos assim, 100 deputados, que estão lutando uma causa que seja boa para o nosso país, mas antes não era dessa forma. Então, assim, a esquerda, querendo ou não, teve mais êxito, mais força, mais competência para poder tomar os locais de poder que os outros não tiveram. Então, de duas uma, ou a gente é incompetente, ou eles são de fato muito melhores que nós, porque eles dominaram tudo. Mas então a gente tem que fazer o caminho reverso. Sim, eu entendo o que você falou, mas o Mota é novo também, né? O Mota é uma aposta também. Uma aposta, um cara novo. Meu amigo. Tem um belo do Miguel ali. Ele é um transnovo. Ele é um transnovo. Porque a família dele está na política há bastante tempo. Se você conversa com ele, ele é tipo um JK. Ele amadureceu na política, digamos assim, 55 no âmbito de centro, de negociação, de articulação. Ontem, isso aqui, assim, estou falando das atitudes dele, mas em termos, assim, de postura, meu irmão, não teve um grito, não teve nada sobre uma pressão muito forte. Então, ele não é um cara novo na política, pelo contrário. É como se eu falasse que o Aécio Neves, quando foi governador aqui de Minas Gerais, era um cara novo na política. Não é. Esses caras podem ter cara de novo, mas está longe de ser novo. Eu estou dizendo de novo, não somente faixa etária, estou dizendo de novo com ideias novas, com pessoas que entram na política sem as amarras que a velha política tem. Simples assim. É isso que eu tô querendo dizer. Tá bom. Tomara. Muito